Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui na Seafood Show, né? Mais uma edição, esse ano presencial, podendo proporcionar todos nós aqui estar presente, ver aí como a feira está bonita. E o Sebrae, ele não poderia deixar de estar presente, não só aqui nesse debate com duas pessoas ilustres, que eu inclusive já vi como é que eles trabalham, já vi como é o empreendimento deles, mas mostrar o quanto empreender é importante na vida da gente, o quanto é formidável fazer o que gosta e ganhar dinheiro com o que gosta muito mais ainda. Então, eu vou só, antes de começar a provocar aqui os nossos convidados, né, sobre o que eles fazem, o porquê eles fazem e o que eles inovaram durante esse período que eles têm aí as peixarias, né? Eu acho que a gente não pode fugir às raízes, peixaria vai ser sempre uma peixaria, seja ela uma boutique, uma modernização ou não, mas é importante a gente refazer a referência àquilo que faz e traz o sustento, né, de várias pessoas ainda nesse país. Eu queria mostrar para vocês alguns pontos aqui. O nosso tema de hoje, né, como converter uma peixaria em boutique de pescados. Então, a gente vai poder ouvir os nossos convidados aqui, a Manu e o Hermes, poderem falar um pouquinho como é que isso funciona na prática, né? Porque eu aqui, como representante de uma instituição como o Sebrae, que trabalha o empreendedorismo e o fomento a esse empreendedorismo, eu trago muito na teoria para mostrar para vocês. Mas a prática a gente mostra aqui dois grandes empresários de sucesso e que fizeram acontecer isso na vida deles. Então, eu quero dizer para você o seguinte: como é que o Sebrae pode apoiar ainda mais os empresários, ainda mais os empreendimentos? A gente tem várias oportunidades para isso, e uma delas é uma ferramenta que nós chamamos de Sebrae Tech. O Sebrae Tech, ele ajuda o empresário a repensar o seu negócio, e com isso a gente custeia para esse empresário 70% do valor que ele precisa em consultorias, em trabalhos que poderiam ser feitos. Por exemplo, como a questão da produção e da qualidade, o design do ambiente da empresa, onde vai ser feito, o que pode ser feito, como design de comunicação, design do produto, design de serviço, é uma coisa que vocês podem usufruir, né, por parte da nossa instituição para colaborar com esse desenvolvimento de vocês. A questão da sustentabilidade. Então, a gente apoia com que vocês integrem melhor esses conceitos de gestão da sustentabilidade, a saúde da segurança do trabalho ali das pessoas que trabalham na sua propriedade ou na sua empresa, no formato em áreas urbanas. Eficiência energética é uma coisa que a gente vem hoje batendo muito na tecla para os pequenos negócios. Eficiência energética é uma coisa que faz toda a diferença hoje para a diminuição de custos. E a gente tem consultorias especializadas para isso. E o Sebrae, ele custeia 70% dessa consultoria para o empresário. O empresário só paga 30%. Ou, às vezes, a gente consegue subsidiar até 100% de uma consultoria de um projeto junto ao pequeno empresário. Tem a questão do desenvolvimento tecnológico. Então, quando você quer trabalhar algum tipo de inovação dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa, o Sebrae custeia isso para que vocês possam empreender inovando cada vez mais dentro do ambiente de trabalho. Então, eu quis trazer só uma ferramenta como essa para vocês, que é uma das soluções que o Sebrae tem, e é uma solução hoje muito eficiente que a gente aplica ela do Brasil, de norte a sul do nosso país. E vocês que estão aqui, ou em qualquer lugar, seja em São Paulo, como o Hermes sabe, como a Manu no Rio de Janeiro, podem ter acesso a essa solução dentro da empresa de vocês. Então, assim, é só procurar a nossa instituição Sebrae para que vocês possam usufruir desse benefício que é um direito dos pequenos negócios do nosso país. Tá? Você pode tirar a apresentação? Eu só queria mostrar isso aqui para que eles... Obrigada. Bom, mas aqui, o importante é a gente ouvir aqui, vamos começar pelas mulheres, tá, Hermes? Vamos aproveitar a oportunidade que hoje a gente tem aqui nesse palco, mais mulheres do que homens. Não sei se vocês perceberam, no painel anterior tinham muito mais homens, né? Acho que só tinha uma mulher aqui, se não me engano, duas mulheres. Pois é, a gente tem buscado incentivar mais o empreendedorismo feminino. E eu vi a história da Manu aqui, contar para a gente como é que foi essa trajetória dela, o que a motivou
há 8 anos ela faz com que o seu empreendimento ele se torne sustentável, ele se torne rentável e ela vive desse pequeno negócio. Então, é muito importante, Manu, a gente ouvir de você assim, o que você fez para mudar essa visão de uma peixaria para o ambiente que você tem hoje dentro do seu negócio. Conta para a gente um pouco aí a história do seu empreendimento. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui nesse grande evento e principalmente ao lado do seu Hermes, porque quando eu comecei a querer melhorar a minha peixaria e tal, eu sempre quis ter um ambiente diferenciado, uma peixaria limpa, uma peixaria organizada. As pessoas têm aí uma imagem de peixaria suja, que tem cheiro ruim e tal. E a peixaria do seu Hermes sempre foi um exemplo para mim. Então, está sendo incrível estar aqui do lado do Senhor. É uma peixaria tradicional em São Paulo, que eu já acompanho o trabalho há bastante tempo. Meu pai viu no Pequenas Empresas Grandes Negócios, me enviou a matéria. Estou muito feliz de estar aqui ao lado do Senhor, viu? Sério mesmo. Então, Nilma, é isso. Quando eu comecei, eu sou farmacêutica, mestre em patologia humana. Eu fiz mestrado, estava cursando doutorado e larguei tudo para abrir uma peixaria em Belford Roxo, na Baixada, no Rio de Janeiro. Eu sofri muito preconceito na época por estar largando um doutorado para abrir uma peixaria. Toda vez que alguém se refere a peixaria, fala, peixaria? Cara, mas a minha peixaria é a peixaria. É isso que eu quero que ela seja. E eu sempre busquei muita informação de qualidade, por eu ser do meio acadêmico, né, pela minha formação. Eu verifiquei que o cliente, ele queria consumir mais peixe, mas ele não conhecia. Ele tinha uma dificuldade de confiar nos locais que se compram e não sabiam preparar e tal, e aí acabavam comendo peixe só na rua, nos restaurantes. E eu tinha uma peixaria de varejo, que só vendia peixe fresco. Então, como eu ia fazer aquele cliente passar a comer mais peixe? No balcão, que eu ficava lá no balcão, eu ensinava, comecei a pesquisar muito, a aprender as diferenças entre as espécies. O meu pai sempre me ensinou a ser extremamente honesta com o cliente. A minha família é de empreendedores, comerciantes. Então, meu pai sempre me ensinou a vender aquilo que a gente consome para a gente. Jamais a gente vai vender aquilo que a gente não comeria. Então, ter aquele mesmo capricho, cuidado com a qualidade e a segurança daquele alimento, porque você vai vender aquilo que você comeria. Então, eu comecei a pesquisar muito, a procurar médicos veterinários para aprender sobre os assuntos. E aí eu comecei a passar essa informação para o consumidor ali. E eu via que os clientes só queriam ser atendidos por mim, porque eu ensinava as diferenças, vendia nem sempre o mais caro, vendia o que era melhor para aquele gosto daquele consumidor. E eu fui fidelizando, e meu pai também, na época eu trabalhava com ele, sempre preocupado da estética, da peixaria, ser limpa, sem vetores, o ambiente agradável de estar. E aí eu comecei a levar o que eu fazia na peixaria ali no balcão para a internet, porque eu sempre acreditei no poder das redes sociais. Assim, você alcança muito menos pessoas panfletando do que se você estiver na rede social. A escala de alcançar o maior público é na rede social, é na internet. O poder de viralizar isso é muito grande. E aí eu comecei a fazer isso
constante, todo dia, com muita repetição, com muita qualidade, buscando informações técnicas, mas passando para o consumidor de uma maneira de fácil compreensão. Não adianta você falar os nomes difíceis, porque a dona de casa, ela não vai saber. E aí eu vi que existem 3 grandes motivos que as pessoas consomem menos peixe, que elas não consomem porque elas acham que é caro, e aí a gente vive num país onde existem mais de 200 espécies comerciais de pescado, que não precisa estar sempre comprando o salmão, garopa, cherne. Existem outras espécies fantásticas, peruá, por exemplo, que custa R$10. Então, peixe não é caro. A gente tem acesso a pescado de qualidade e com bom preço. As pessoas não sabem preparar, elas têm medo, e é uma das proteínas mais fáceis e rápidas de preparo, porque se passa muito tempo, fica borrachudo. Então, é rápido e prático de preparar. E aí eu comecei a ensinar muita receita, porque eu via que se eu postasse um prato bonito na rede social, aquele produto, aquele insumo daquele prato, no mesmo dia esgotava na minha peixaria. As pessoas chegavam lá procurando, porque queriam fazer exatamente aquela receita que eu tinha feito. E aí eu comecei a gravar muitos vídeos ensinando a pessoa a preparar. E o terceiro motivo é que elas não conhecem, elas não sabem identificar. E aí elas têm medo de serem enganadas, porque acontece muito. Então, a honestidade de explicar para o consumidor que linguado é linguado, panga é panga e é tão bom quanto, não precisa se preocupar em comer esse panga, ensinar por que algumas tilápias têm gosto de terra, mas que hoje em dia, você comprando uma de boa procedência, de qualidade, você não vai ter gosto de terra naquela tilápia, mostrando a confiança para o seu cliente, que você procura o melhor, você consegue vender e fidelizar o cliente. E aí acabou que foi indo assim, eu comecei a ensinar muito nas redes essas 3 coisas, que podia comprar o mais caro, mas que também tinha a opção de comprar o mais barato. Comecei a fazer muita receita, e aí as pessoas começaram a querer comprar as receitas que eu estava vendendo, mas eu não estava vendendo os pratos prontos, eu estava vendendo só os insumos. E aí eu vi que tem uma galera que não quer preparar, que quer já pronto. E aí a gente foi, vamos colocar aqui para vender, quem sabe? Vamos começar com delivery, 2 mesinhas. E aí foi expandindo, crescendo. E aí a gente, agora recente, inaugurou uma peixaria que tem também a opção do peixe varejo, né? E simultâneo, a operação do food service, que é o bar, né? As pessoas vão até a peixaria para comer e celebrar aniversário de namoro, aniversário. E eu acho isso muito legal, porque eu vejo as pessoas se arrumando para ir para uma peixaria. E, vai comemorar onde o aniversário de casamento? Na peixaria. Então, eu fico muito feliz por ter transformado esse ambiente que as pessoas... Peixaria? E torcem o nariz pro cara, eu vou lá comemorar o meu aniversário na peixaria. Divina Providência. Então, quando eu larguei lá o meu doutorado em farmacologia e química medicinal na UFRJ, era para abrir a peixaria. E foi isso que eu fiz. Assim, eu fico muito feliz. Mas, como eu fiz isso... Primeiro, honestidade, querendo oferecer sempre aquilo que eu como é o que eu tenho que vender. Por exemplo, aqui eu andei pelos estandes, eu quero provar. Eu não vendo nada na minha peixaria que eu não tenha consumido. Então, eu só vendo aquilo que eu como, e eu como o tempo inteiro. Lá na loja eu gravo vídeo comendo, que desperta muito desejo. E cada vez a gente vem crescendo mais, graças a Deus, é um privilégio e fruto também de muito trabalho e dedicação.
E foi assim. Manu, olha, vocês viram que na fala da Malu, ela falou em várias coisas. Buscar conhecimento, inovar o modelo dela, né? Fidelizar o cliente. Então, assim, são grandes itens importantes no nosso conhecimento para que a gente faça que o negócio dê certo. Então, assim, tem vários outros que ela falou aqui. Mas, assim, vamos ouvir um pouquinho o Hermes, porque, assim, a Manu falou tanto dele que até fiquei curiosa para saber um pouco mais, porque eu já li sobre ele na internet. Mas, mais do que ler sobre ele, eu quero ouvi-lo agora um pouquinho, Hermes. Fala para a gente aí a sua trajetória, né? E como é que você se mantém ainda até hoje com todo esse glamour da sua peixaria aqui no estado de São Paulo. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Hermes, dos Pescados Hermes. O que acontece? Eu trabalhei 40 anos na feira. E na feira a gente imaginava que queria uma coisa mais detalhada para manter a mercadoria. Então, principalmente aquele freguês que chegava nessa semana, pedia um peixe, não tinha. Aí chegava na outra semana, eu tinha o peixe que era da época dele, o freguês não aparecia. Aí a gente chegava, não, mas aquele peixe tinha semana passada e era sempre assim. Então a gente sempre imaginou ter alguma coisa para armazenar, guardar mercadoria, para quando o cliente viesse você ter aquela mercadoria. Aí surgiu a ideia da peixaria. Só que quando nós montamos a peixaria, a gente vai um pouquinho além. Começamos, entrou na época da cambucu, congela cambucu, entra o robalo, congela robalo, que nem agora mesmo, passamos uma fase muito ruim de robalo. Eu sempre tive robalo e bom, porque na ocasião que tem o robalo, eu congelo ele, eu tenho ultra, congelo ele, eu armazeno ele, menos 18, então a qualidade dele fica perfeita. Então eu sempre tenho de tudo. E aí a gente começou no expositor. Eu quero fazer uma paella, só que para paella está me faltando mexilhão. Não, agora está faltando vongole. Então hoje eu tenho de tudo. Até um pouco mais. Às vezes a gente começa a olhar e fala, meu, para de pegar qualidade, porque é muita variedade que a gente tem. Então eu sempre vou inovando, estocando, sempre tendo a mercadoria armazenada, bem fresca quando vai se congelar. E nós congelamos, eu congelo minha mercadoria. Então toda a nossa mercadoria, quando está na época, você pega, embala, congela a vácuo, congela ela, e mantém. Então eu sempre tenho uma mercadoria ótima. E aí, como se diz, o freguês hoje já vai na minha peixaria sabendo mais ou menos o que ele vai comprar. A confiança, a maioria dos fregueses da feira são clientes nossos, tá? Até hoje nós temos cliente de 30 anos da feira e compra da gente, que ia com a mãe, hoje vai com o marido, leva o filho. E aí hoje nós temos uma coisa assim diferenciada. A minha peixaria é uma peixaria limpa, que todo mundo que entra fala, meu, isso não é peixaria. Quando nós começamos a montar isso daí, as receitas que foram dadas, tudo, meu filho começou com o item de assar peixe. Então hoje nós temos uma parte da peixaria, tudo peixes assados. Desde uma pescada empanada, parmegiana, de um linguado com cebola e alcaparras, de um abadejo, de uma cambucu. Então, nós temos os peixes assados. Então, ele assa na época que tem o peixe, aí congela e embala a vácuo. É só você levar para casa, colocar um fio de azeite e aquecer. Fica perfeito. Então, hoje nós temos uma venda muito grande desses peixes assados. Que, por sinal, até agora começou a voltar a pescada. Ele já está fazendo a parmegiana dele, já está embalando. Então, sabe, isso daí atraiu muito cliente, que é o que você falou. Muita gente não quer preparar em casa. Só que você tem a opção do peixe fresco, a opção do peixe congelado e a opção do peixe assado. Na minha peixaria não tem nada frito. Não entra nada frito, é só assado. Então, desde um gyoza, tudo é assado. Então nós temos o que você imaginar. Você entra lá, tem um camarão empanado, tem como se diz, um linguado. Bom, enfim, nós temos de tudo. Sashimi, a gente tem sempre o sashimi do dia,
atum, robalo e salmão, que é o tradicional, né, o salmão. E tem o sushi. Nós temos o sushi do dia a dia. Então, hoje, minha peixaria ficou completa. Que no começo a gente começou com a parte do peixe fresco, depois partimos para o congelado, depois partimos para a parte japonesa, aí depois pegamos o assado. O assado, no começo, nós fazíamos na hora. A gente assava, a pessoa pegava e levava para casa. Mas aí começou a ter muito BO, muito problema tal, e aí a gente parou com a entrega na hora. Então, quando vem o peixe da época, a gente assa ele, congela, embala a vácuo, e aí você chega só levar para casa. Hein? Então, hoje, minha peixaria é uma coisa completa, que a gente sempre sonhou. Trabalhamos junto, meu filho, minha filha e minha esposa. Nós trabalhamos em 4, que rala bastante, mas é válido. É válido porque muitas vezes você pega um cliente que ele vem falar, nossa, aquela receita que você deu, a maneira que ficou o peixe, ficou perfeito, eu sempre comi, nunca ficou bom, e dessa vez ficou. Inclusive, minha mulher, quando ela está na peixaria, é que nem você, só dando receita. É uma aqui, outra ali, então é uma coisa, e faz parte, porque todo mundo tem medo de preparar o peixe. Só que o peixe é muito simples. Então, quando você vai convicto, fala para a pessoa, indica a mercadoria, e ela faz, e deu certo, acabou. A confiança que ela tem em você é total. Então, dessa maneira, nós temos a nossa boutique. E que boutique, hein, gente? Deu até água na boca aqui. A próxima vez que eu vier a São Paulo, eu vou visitar, viu? Porque eu acho, assim, são experiências como essa que mostram que a gente precisa renovar, inovar e ser ousado naquilo que a gente tem para o negócio da gente, né? Características empreendedoras como essas que vocês dois têm, nessa provocação de mudar, porque os pequenos negócios, a gente tem um percentual de mortalidade dos pequenos negócios, é porque os pequenos negócios, eles param no tempo. Então, a partir do momento que você provoca essa mudança, aqui, ó, uma farmacêutica que hoje é uma peixeira, e com orgulho ela diz que tem uma peixaria, que vai lá, que conhece o seu produto. O Hermes, que aí, as outras gerações já fazem parte do seu negócio, a sucessão que a gente fala familiar. Você tem envolvido aí os seus filhos com o negócio, tem gosto pelo que faz. Então, assim, isso é que faz a diferença hoje no pequeno negócio. Então, assim, Manu, quando você escuta uma pessoa que você tinha, assim, esse olhar diferenciado, que era um exemplo para você, e que você enxerga aí, quanto você ainda pode mudar? O que você leva de toda essa fala do Hermes aqui com a gente? Porque, assim, é bem provocativo, né? Ele tem variedades e ele não tá próximo ao litoral como que você tá. Tem esse detalhe também, gente, porque tem alguns detalhes. O Hermes está aqui na capital, São Paulo, tá vendo onde circulam as espécies de tudo quanto é lugar. Ele tem variedades e variedades. Ou seja, se deixar, ele vai botar mais variedades lá na peixaria de vocês. Eu já percebi isso. Mas, enfim, traz pra gente, assim, o que você acha, ouvindo o Hermes, o que você pode também levar desse aprendizado. Porque a gente também tem que pensar o seguinte, uma hora vai chegar um momento de você ter alguém para substituir ali você. Porque hoje ele já viu, ele está preparando ali a família, né, os filhos que já gostam, estão sempre envolvidos. E você, como é que você vê isso nessa questão da sucessão familiar dentro ali do seu negócio e como é que você pensa para o futuro? Caramba, esse negócio de sucessão familiar é complicado mesmo, porque eu ainda não estava pensando em ter filhos. Mas uma coisa interessante é que realmente vender o prato no delivery pronto, sem estar congelado, é um super desafio. A gente faz isso, a gente vende o delivery e geralmente a pessoa pede no iFood quando já está com fome. E aí qualquer coisa já realmente dá muito problema. E é uma vontade minha, ele estava falando, é uma vontade, eu já comprei o forno combinado e o ultracongelador, me espelhando na sua peixaria, pelos esses assados que o senhor faz, eu já vi. E eu quero fazer lá na loja também isso que ele comentou sobre congelar. O senhor comentou sobre, o cliente vai lá
e numa semana ele quer um peixe. Aí você compra a semana que vem e o cliente não volta. Eu costumo dizer que o cliente sempre quer o peixe que não tem. O peixe mais vendido na peixaria é o peixe que não tem. Porque acontece muito essa sazonalidade, essa variação. Eu ainda não tenho esse poder de congelamento. Eu quero ter, é uma meta minha, eu já comprei o Ultra, mas para congelar as comidas igual o senhor faz, e vender já congelado. Eu vi o seu negócio e quero levar isso para o Rio. Então, eu quero isso. E sobre essa sucessão familiar, na verdade, hoje eu trouxe, acabou que a gente pensou junto, que é o Fernando, meu esposo, ele já compra comigo, e ele que teve, na verdade, faz isso que vai dar certo. Eu falei, sozinha eu não vou conseguir, porque eu já estava no varejo. Aí o food, ele veio, entrou para agregar no negócio. Acho que a sucessão familiar eu não pensei, porque eu não pensei em ter filhos, mas pensando por esse lado, é uma boa. A provocação da sucessão familiar, deixa eu dizer para vocês o porquê isso. O nosso país, ele hoje, dos mais de 5 mil propriedades rurais que a gente tem hoje, seja ela na produção de pescado, seja ela na pesca, seja ela na produção de hortaliças, de alimento para alimentar o mundo, a gente tem vivido hoje, para vocês, porque a gente não pode pensar, assim, você não vai estar aqui para sempre, ele não vai estar aqui para sempre, o negócio continua, né? E a gente tem visto isso no Brasil, assim, que a sucessão familiar é uma coisa que os jovens começaram a migrar para as grandes capitais, né? Alguns já formados, alguns já instruídos na profissão que eles gostariam, mas estão abandonando ou ainda pensam em abandonar o campo, né? Então, a gente tem provocado isso nos eventos com a questão da sucessão familiar. Mesmo que você é jovem, obviamente, né? Você pode não ter filho agora, mas daqui a um tempo você vai começar a levar seu filho para a peixaria, para ver, para brincar, aquela coisa assim que a gente sabe que acontece nos negócios. Eu tento levar minha sobrinha, mas aí ela fala, peixe não. Aí o menina não fala isso. Mas é assim, então assim, a provocação da sucessão familiar hoje nos negócios da família, né, os pequenos negócios, é muito importante. Então, assim, quando eu vi o Hermes falando aqui que tem um filho, a filha, né, trabalhando junto, é um ambiente familiar. Provavelmente no início teve resistência, mas hoje eu acredito que eles são apaixonados pelo que eles fazem, ou não, né? Ou como você acabou de brincar aqui com a sobrinha, mas a sucessão familiar não necessariamente seja só os filhos, pode ser a sobrinha, pode ser o irmão, pode ser a geração que vier aí pela frente. Uma coisa interessante sobre isso é que, assim, na verdade, eu já sou uma sucessão familiar, porque a minha família toda tem mercado, hortifruti. Com 14 anos, para eu fazer a minha festa de 15 anos, os meus tios falaram, não vai trabalhar, que aí todo mundo se reúne e faz a sua festa. E aí, com 14 anos, eu tomava conta do mercado dos meus tios. E aí eu aprendi muito e tal, e tem coisas que eu faço hoje na peixaria que ainda que eu aprendi lá no mercado dos meus tios, trabalhei com meu pai, então a gente já eu vejo isso. A minha prima estava estudando para juíza, hoje ela está no mercado dos pais, as outras minhas primas também estão nos mercados dos pais, então a gente acaba seguindo o roteiro da família. Mas, fala pra gente aqui, quando você... porque, assim, hoje você tem uma peixaria que é uma boutique, vamos assim dizer, né? Mas eu acho que a tradição de se manter o nome, que é uma coisa bacana, né? De chamar de peixaria, porque, assim, a modernidade trouxe você agregar coisas no ambiente, assim como a Manu fez, você fez, né? De trazer o peixe congelado, de assar o peixe, deixar de atender na hora e levar ele para casa para poder a pessoa fazer na própria residência, né? Como você brincou aí, deu BO, né? Que assim, sempre tem algum probleminha, é real. Mas eu acho que você buscou informação para poder você trabalhar isso dentro do seu negócio. Ou você só foi de cabeça? Você se provocou nas informações e buscar o que já existia no mercado? Ou isso foi ideia que surgiu assim da sua cabeça e você foi implantando? Então,
a gente sempre foi, como se diz, colocando em teste. Ah, vamos fazer isso daqui e tal, você vai, faz, começa a observar. Se pegou, você continua, se não você parava. Para você ver, eu acredito muito no congelado. Tá? Então, da maneira que nós congelamos o peixe, é uma procura maior agora do que o fresco. Lógico que o fresco sempre tem aquele cliente que acha que o fresco está no topo, nem sempre é. Então, até nós abrimos uma loja agora na Lorena, na Alameda Lorena, só com congelado e assado. Ficou uma loja muito bonita, muito bacana, só com congelados. Então, não, coloca peixe fresco, não. Agora começou a pegar, porque quem está levando, está provando. Então, é diferente de um peixe que você pega, solta um monte de água e você vai experimentar, não tem um gosto. Quando você manuseia a mercadoria, você congela, você sabe o que você está congelando, é diferente. Porque não é uma produção, é aquela quantidade mínima que você está fazendo para encher o teu expositor. Então você sempre está com a qualidade em dia. Começou a terminar, quando está vindo outro, você repõe. Então você não tem um estoque lá variado para muito tempo. E quem leva, descongela e vai fazer, ele fala, meu, é diferente. Então isso a gente depositou muito. Pensamos muito, fizemos reuniões, e meu, vale, e vamos fazer. E montamos num lugar no centro. Aí, essa loja agora começou a andar. Tem 2 meses, é recente, muito novinha. Mas a gente apostou no congelado e no congelado assado. E quem leva, meu, esse é parmegiana nosso, é o nosso carro-chefe. Quem leva fala, meu, é bárbaro, é uma delícia e procura de novo. Então, sempre foi assim, sempre sentou os 4, coloca ele para fazer, ele fez, não deu certo, vai fazer. Um exemplo, a casquinha de camarão. Nós pegávamos de um fornecedor, um dia deu problema. Aí, um dia ele sentou e falou, não, vou fazer a de camarão. E ficou um bom tempo, tipo 1 ano, vou fazer, e ficou no papel, não fez mais. Há pouco tempo ele foi lá e eu vou fazer uma casquinha de camarão. Fez uma receita, a gente levou para casa antes de colocar não gostamos. Aí, não ficou de acordo, foi lá, fez outra, mudou a receita, melhorou. Aí ele foi e mexeu de novo no tempero e tal, essa casquinha está até hoje. Não tem uma pessoa que não leva essa casquinha de camarão que não vem elogiar. Elogio é dele, vai lá, nossa, mas que casca. Então, é isso que é bacana para nós. E outra, é a insistência. Vai lá, não deu certo, faz de novo. Não. Aí, então, essa turminha nossa é mais ou menos para pauleira mesmo, para fazer as coisas. Então, é isso daí que dá o dia a dia da gente. Muito legal, Hermes. Gente, eu queria abrir aqui para quem quer fazer pergunta, quer curiosidade. Tem microfone aqui para a gente passar para ela? Boa tarde, meu nome é Luciane, eu sou professora de um Instituto Federal em Goiás, eu sou professora na área de tecnologia do pescado. E eu tenho uma curiosidade, vocês falaram, né, que tem vários produtos nas peixarias, vocês vendem camarão de água doce por lá e rã? Vocês têm esse tipo de produto? Rã eu tenho, camarão de água doce não. A gente tem o Venamei, que é o camarão de cativeiro, e o rosa, que vem do sul. O camarão também é de cativeiro e o rosa também. A rã, lá no Rio, eu tenho tido muita dificuldade de encontrar fornecedor. Muito cliente procurando, porque é uma carne de qualidade e extremamente saudável, mas eu entro em contato com os ranários e não tem muito. Tem dia que pesca, despesca, tem dia que não. Eu fico, cara, eu quero comprar. Quando eu compro uma quantidade grande e acaba para comprar de novo, é difícil. Eu não sei se tem congelados assim dessas grandes indústrias, não achei ainda, mas de ranários lá do Rio, eu tenho muita dificuldade de achar. Se alguém se souber, eu aceito a indicação. Tem sim, a Bom Peixe
trabalha com uma rã ótima. Ah, então já Eu vou. trabalho com a Bom Peixe. A embalagem com 3 unidades, tá? Mas excelente, excelente. Já vou, ótimo, já vou pegar. A Bom Peixe Porque é bom. muito saudável. E aí tem gente que parece que os médicos recomendam o consumo frequente de rã. As pessoas me procuram. Eu, caramba, mas eu não estou conseguindo comprar. Ah, ótimo, vou já comprar, a gente compra. Até tem o stand stand, da Bom Peixe. Já fala para ele, se ele tiver uma lá, você já experimenta. Sim, sim. Olha aí, ó, oportunidade. Quem tiver interesse, acredito que a professora lá do Instituto Federal deve ter material dentro do Instituto. O SEBRAE também tem na sua biblioteca de informações. O SEBRAE incentivou no estado do Rio de Janeiro uma produção tinha um ranário numa região lá, eu não lembro qual, mas a gente tem vários materiais no nosso portal. Se vocês puderem buscar, vocês vão encontrar lá informações sobre produção de rãs. Então, assim, não é só rã, né? A gente está falando todo aquele produto que é produzido na questão do ambiente aquático, como jacaré, né? Então, assim, tem várias oportunidades. Mais alguém? Sou o Micael da Emanuel Pescados em Santos. Queria perguntar para a Manu, que eu acompanho o seu Instagram. Eu também vendo peixes in natura lá e eu queria saber se você teve muita dificuldade, que eu vi que você usa o Anota aí, um sistema de delivery, porque os pesos, às vezes a pessoa quer 1 quilo e o peixe tem 1,5 kg, 1,8 kg. Como é que você fez para implantar isso aí? Realmente é um baita desafio, porque nesses sistemas de delivery não tem como a pessoa pedir exatamente o peso que está no peixe no dia, porque o tamanho do peixe varia conforme o dia, né? E a pessoa pede 1 quilo, paga 1,5 kg, mas recebe em casa 800 gramas, porque depois limpa. Então, vai explicar isso para o consumidor que nunca comprou peixe por delivery, né? É um desafio muito grande, delivery de peixe fresco, mas o único jeito é realmente a educação, conversando com o cliente. Vai ter problema, vai ter gente que não vai acreditar e vai achar que você está roubando ele, né? Eles falam isso. Só que aí você pega, tira foto, mostra. Eu sou muito transparente nas redes sociais da peixaria. Então, eu sempre, todos os dias, agora eu não estou conseguindo tanto, mas eu mostro os tamanhos, né? Mais ou menos quanto está dando. Quando está dando, não, mas eu mostro, olha, hoje esse peixe aqui está grande, está pequeno. E aí a pessoa, quando vai comprar, ela já tem meio que uma noção do tamanho. Mas aí, por exemplo, namorado, é um peixe grande. Aí a pessoa pede 1 quilo. Geralmente o peixe chega a 1,5 kg, 2. Aí a gente tem um limite que eu coloco lá na observação. O peixe pode ter uma variação de até 200 gramas. Se passar disso, a minha funcionária liga para o cliente para avisar. Ó, tá dando tanto, pode? Ah, pode? Ah, então tá bom. Aí e aí só depois que registra, né? Aquele boletinho que sai, por isso que não dá para fazer pagamento online no nosso setor. Porque o que sai lá no aplicativo nunca é o peso real. Só se já vender pacote fechado. Aí sim, que é pacote de 1 quilo, meio quilo, é uma opção. Mas o meu principal produto não é congelado. O meu principal produto é peixe fresco. Então, tem essa variação do peixe do dia. E aí não tem jeito, tem que ligar para o cliente. A entrega de peixe fresco não é uma coisa que tem que se trabalhar. Isso eu trabalho nas redes sociais, ensinando o meu consumidor. Não é igual fast food, que você pede, está pré-pronto o produto e aí sai em 40 minutos. Demora, né? O peixe para ser limpo demora. A gente limpa camarão, então demora mais ainda. Então, eu boto um prazo lá de 3 a 4 horas para entregar, que já é bom pra caramba, porque no Rio tem bastante peixaria que só entrega no dia seguinte, mas eu entrego no mesmo dia. O prazo é longo, tem muita gente que reclama, mas é um trabalho de formiguinha. Eu já fazia entrega antes da pandemia. Eu já tinha delivery antes da pandemia, eu que entregava. Aí eu fui crescendo.
Na pandemia estourou, né? Todo mundo começou a fazer delivery. E aí foi um sufoco, porque muita gente que nunca tinha comprado antes peixe por delivery, ensinar isso, tem que estar bem descrito. Lá na descrição, no aplicativo, tem que colocar mastigado. Ó, o peixe pode variar, me conte até quanto pode passar. Tenha atenção, na limpeza vai perder aproximadamente, aí você coloca lá o fator de correção da limpeza daquele peixe, que cada um tem um. E, assim, tem que desenhar, entendeu? E vai ter problema. Aí você liga para o cliente, explica, mostra sua boa-fé, e vai indo, e vai indo. Não desiste. Quem mais? A pergunta ali. Boa tarde. Eu sou Carlos, da Peixaria Z13, Copacabana, colônia de pescadores. E eu queria fazer uma pergunta em relação a esse peixe que você usa, que é já feito. A fiscalização sanitária não empenca com ele? Porque uma vez a gente começou a trabalhar com algumas coisas e a fiscalização sanitária pediu tanta coisa, CIF, pediu isso, pediu aquilo. E aí eu queria entender, você faz e você congela no Ultra. Tem a data de validade e aí não tem problema nenhum? Nunca tive problema. Inclusive, uma das chefes da sanitária compra peixe meu, do assado. Não, eu tenho fiscais que compram, só que eles falam o seguinte, tem hora que você tem que ter... A gente tem um problema sério, como a gente é uma colônia de pesca, a gente produz mexilhões e aí tem que ter o CIF, que não tem para restaurante. Então, tem várias coisas que a gente fica até... A gente fala assim, não dá. E a gente fica assim. Então, a gente nunca foi para essa parte de feitos... desculpa. Acho que parou. A gente nunca foi com essa parte de produtos frescos, exatamente por esse problema da fiscalização sanitária, entendeu? E aí a gente fica sempre muito preso a coisas... Eu acho que enquanto você não tem uma reclamação, não atrai, né? Porque se você vende a mercadoria fresca, a sua a mesma, então eu acho que não. Agora, do exato momento que você começa a lubriar, começa a colocar mercadoria fraca, cansada, aí um reclama, outro reclama, aí eles tomam atitude. Eu acho que aí muda o cenário. Ele vem com uma data de validade, é isso? Mês, alguma coisa? Uma etiqueta que você fez? Etiqueta com validade, data de preparo, tudo direitinho. Mas não tive. Da mesma maneira, o peixe inteiro, o peixe fresco. Se você começa a vender um peixe já mais cansado, você vai ter reclamação, vai ter fiscalização em cima. Se o teu peixe nunca tem reclamação, ou você contorna, quando tirou um espinho, fez alguma coisa, tal, consegue conversar com o freguês, aquele diálogo e tal, eu acho que não atrai. Eu vejo peixes em supermercado que eu falo assim... Então, tem para todos os gostos. Tem para todo gosto. Por isso que a gente às vezes comenta que o peixe não é barato. Qualidade, tá? É difícil. Às vezes você vai no mercado, que nem hoje eu fui no mercado. Então eu faço a minha compra. Você vê certas mercadorias, então tem lá um pargo, metade do preço do que eu paguei, mas só que o meu, você olha ele vivo. Aí você olha o outro, já fala, só que o cara que vai comprar, ele compra aquele outro porque está muito mais barato. Aí, esse daí, o risco dele de dar problema é muito maior. Porque se você vendesse uma caixa num dia, ótimo. Ninguém consegue vender uma caixa de peixe hoje, de qualidade, num dia. Então, eu acho que para todos os setores tem isso, tá bom? Manu, e você teve algum problema de fiscalização? Não, eu acho que sobre isso, lá na peixaria, a gente faz, produz e vende também. Tem que ver o CNPJ. Por quê? Você tem que mudar para restaurante, que aí você é permitido a produzir o prato pronto e tal. E eu contratei nutricionista, aí faz aquela tabela nutricional e tal. Eu tentei também tirar o CIF, só que é um pouco complicado, porque
você tem que tirar de cada item. E aí eu pesquisei sobre isso. A gente que é peixaria, a gente tem a permissão a gente tem registro da vigilância, então a gente tem a permissão, a gente já compra de alguém que também tem, daí passa pela gente, já sofreu uma fiscalização ali, a gente já é um órgão permitido a vender aquilo. Então, tem que botar lá no seu CNPJ algumas outras coisas. É uma mudancinha. Por exemplo, quando eu comecei a fazer a comida pronta, aí eu pedi ao meu contador para fazer alguma alteração lá. Ele sabe melhor, né? E aí botou lá que eu sou permitida a produzir comida e tal, embalada, E aí não tem mais essa preocupação, entendeu? Mas enquanto peixaria em si, se você começa a fazer isso, talvez entre no indústria. Mas eu acho que é só fazer essas alterações no CNPJ que consegue. Entendeu? Você vai ter que mudar o seu KNAI. Alterar mais coisas no seu KNAI. Colocar mais coisas. Você vai colocando tal e muitas coisas você vai abrangendo, entendeu? Você? Boa tarde, eu sou a Camila. Eu tenho um delivery de pescados, a gente começou no meio da pandemia, nós trabalhávamos com um ramo totalmente diferenciado, com eventos, a construir stand, e no meio da pandemia, devido a ter encerrado os eventos, nós fomos mandados embora, e ele tinha pouca experiência com a parte de peixes, ter trabalhado quando moleque, assim, em restaurante japonês, e a gente decidiu encarar e começar um delivery. E a gente acompanha o Instagram da Manu, ela é inspiração para nós, e eu queria justamente perguntar para ela, porque a gente fez 2 anos agora, esse ano, e a gente está começando ainda, está desenvolvendo, está crescendo, a gente nem tem um espaço ainda grande, a gente utiliza um espaço pequeno, que a gente começou e está crescendo, colocando freezer, etc. E, como eu falei, ela é inspiração, e eu queria saber dela, assim, seria um compilado assim, para a gente poder crescer também cada vez mais. Eu queria entender o que levou ela, porque eu sou publicitária, tenho outras formações, mas eu decidi encarar essa questão de empreender, né? E eu queria saber o que motivou ela. Ela falou, né, sobre a questão da família, que já tinha hortifruti, mercado, mas por que a peixaria? E onde que ela buscou conhecimento? Se ela fez algum tipo de... Qual foi os cursos que ela fez para poder trabalhar agora com isso, nesse ramo, né? Ah, que legal. Quem não me segue, já me segue aí, hein? @Peixaria Divina Providência. Ó, já me segue. Então, o que me motivou a sair da área acadêmica foi a desvalorização mesmo. A gente pôde ver aí que o Brasil não incentiva muito a pesquisa. Então, mestrado, doutorado, fui seguindo a área acadêmica e era muito desvalorizada. Eu recebia R$500 para fazer pesquisa de novos protótipos com atividade antimicrobiana para a indústria farmacêutica. E aí, não dava nem para pagar minha gasolina. E aí eu via minha família empreendendo, tendo uma renda, quanto mais eles trabalhavam, mais eles cresciam. Aí eu falei, eu quero isso para mim, porque aqui nos estudos, às vezes não depende só de quanto você estuda, né? E eu era muito estudiosa, sou muito estudiosa. Então, foi isso. Eu decidi sair da área acadêmica para seguir os meus pais. E o meu pai, na época, ele tem um hortifruti até hoje, e ele viu um movimento do setor de hortifruti granjeiro. Os donos de hortifruti estavam abrindo peixaria. E ele viu que estava dando certo. E aí ele falou, vou abrir também. Aí eu falei, pai, eu vou trabalhar com você. Ele, não, tá louca, não sai dos seus estudos. Mas aí eu saí e, graças a Deus, que hoje eles têm muito orgulho de mim. E como eu aprendi, não tem, infelizmente, muitos cursos assim. Eu aprendi pesquisando mesmo. Esse é meu feeling da pesquisa. Foi pesquisando, foi indo atrás de informação científica de qualidade. Tem o professor André Medeiros, que está por aqui, que é super acessível, ele é famoso no Rio. Ele é da UF, que foi uma das minhas universidades. Então, eu comecei tudo que era palestra dele, eu comecei a assistir
Tem o César Calzavari, que estava aqui na rodada anterior, ele também é especialista em controle de qualidade. Eu comecei a assistir todas essas palestras que tem online. Depois da pandemia, isso cresceu muito. Não são cursos, o setor de pescado, ele tem uma galera boa falando tecnicamente dentro do setor. O seu Roberto Imai fala que eu sou muito legal porque eu consegui falar para fora do setor, mas dentro do setor tem muita informação de qualidade e que eu vi que as peixarias de bairro não aproveitam isso. E aí eu consegui fazer essa interlocução, né? Tá olhando, estudando e passando para o consumidor final essa informação técnica de qualidade de maneira acessível, com a minha linguagem mais informal. O setor de pescado, ele fala muito para dentro do próprio setor. E todo mundo que está aqui já supervaloriza o peixe. Mas a gente tem que, o nosso consumidor final, que tem que valorizar e entender. E é assim que eu cresço lá no Rio de Janeiro e, enfim, no Brasil. A gente está aqui, eu estou aqui nesse setor, nessa feira de negócios, sendo reconhecida pelo Ricardo, por causa disso, porque eu consegui pegar essa informação técnica, assistindo, indo atrás, lendo artigos. Tem muita fake news no setor de pescado. E combater essas fake news é o nosso dever, de quem está dentro. E combater com informação de qualidade. Não adianta você falar porque eu acho. O meu achismo não significa nada. A minha opinião não significa nada. Não é importante. O que é importante é o que os estudos mostram, né? As pesquisas e tal. E aí, passar essa informação para o consumidor de maneira acessível é o seu diferencial. Então, eu penso assim, né? Mostrar, por exemplo, por que a tilápia tem gosto... Muita gente fala, eu não como tilápia porque tem gosto de terra. Aí eu falo, cara, come a minha tilápia que você vai ver que não tem gosto de terra. Aí eu vou te explicar o porquê que acontece esse gosto de terra. Eu aprendi com tem um perfil, a Fernanda, ela é piscicultora e ela fala muito sobre a tilápia. Então eu fui atrás dela, aprender com ela para falar para o meu público. E aí eu falo, existe um fenômeno chamado off-flavor, e aí explico e o cliente fala, caramba, eu confio nela, ela está explicando, vou comprar a tilápia dela. E aí compra, prova, é de qualidade, e aí volta, fideliza e tal. É isso. Então tem que ir atrás mesmo. Tem muita gente boa no setor falando informação de extrema qualidade. Olha só, você é de onde? São Paulo? Pois é. São dicas muito importantes que a Manu está dando aqui. O Hermes também deu bastante dicas importantes. Busca de informação é um dos maiores gargalos dentro do negócio hoje em dia. Então, assim, para você que não é do ramo, mas foi lá, buscou esse desafio, assim, provoca. Tem muita gente aqui na feira, tem muita coisa, muita informação na internet. Continuar seguindo a Manu, com certeza vai fazer bem também para você. Buscar mais informações lá com a peixaria do Hermes também, visitar lá para poder buscar mais informação, acho que é importante. Então, assim, ter um negócio, principalmente você, que saiu de um negócio, entrou. O Sebrae está à disposição para orientar, a gente tem vários cursos aqui no estado de São Paulo, qualquer região, você pode buscar o Sebrae. Se o Sebrae não conseguir te atender, eles vão te indicar quem te atenda. Eu já mostrei aqui quais as vantagens de você ter acesso às informações do Sebrae, que vale a pena, isso é importante. Gente, eu vou passar para uma última pergunta agora, tá? E aí a gente encerra depois só com as últimas dicas aqui dos nossos participantes, né? Como que eles cresceram, e eles vão deixar aí no finalzinho para vocês uma dica para poder... E continua seguindo. O Hermes também tem Instagram, né, Hermes? Vamos seguir o Instagram do Hermes e a Manu, quem não seguiu, passa a seguir a partir de hoje. Vamos lá.
Manu, nós já nos conhecemos, eu sigo a Manu, já reportei. Eu sou jornalista de agronegócio e com dedicação à pesca e à aquicultura. E eu queria dar aqui uma dica, uma opinião. Eu vejo o empenho, aí no caso de vocês, da Manu, do Hermes, de demais peixeiros aqui, em popularizar o peixe. Mas ainda falta muita criatividade. O peixe precisa do que o frango tem na padaria, tem nas peixarias, tem no supermercado, tem na esquina, principalmente nos finais de semana. Você vai buscar uma coisa diferente e você vai encontrar um frango. E eu vi em Natal, na última vez que eu fui lá cobrir a FENACAM, a Feira Nacional de Camarão, um quiosque que de um lado ele vendia o frango assado, do outro lado ele vendia a tilápia e o tambaqui. Tinha fila para os dois. Não é? É preciso incentivar a vender o peixe, popularizar o peixe. E a Associação dos Criadores de Peixe de Rondônia, a Acripar, ela tem um marketing agressivo nesse sentido. Inclusive, eu vi no IFC, lá em Foz do Iguaçu, umas máquinas que eles adaptaram para assar o tambaqui. A gente não vê isso, eu vi isso só aqui em Foz do Iguaçu, no IFC, e lá em Natal. Esse método, essa prática, essa técnica, melhor dizendo, de vender o peixe. Fica aí a dica. Não é? Obrigada aí pela sua dica, é sempre importante a gente ouvir. É o povo botando em prática aí a inovação, né? E assim, para tudo, tem um senhor lá em Tocantins que fez uma máquina para poder trazer um tambaqui sem espinha. Ele tica ela toda, assim, eu comi. Você pode comer sem medo de ser feliz. Então, já existem algumas inovações. Então, assim, gente, assim, o provocar o setor, a gente provoca todo dia, né? Então, esse é um segmento, é uma proteína que cresce no mundo. No Brasil, cresce cada dia mais. E a gente tem que provocar, sim, por meio de um Instagram com receitas novas, com coisas que as pessoas querem, né? Com modernização do processo que você tem dentro do seu ambiente de trabalho. Então, assim, quem está no ramo precisa se provocar nas mudanças. E como a Manu disse aqui, profissionais, a gente tem aos montes hoje para buscar. Ela foi atrás de uma pessoa que eu sigo ela, as receitas dela do mesmo jeito, a Fernanda. Além da Fernanda, a gente tem a Ofélia, a gente tem a Maria, a gente tem o José, a gente tem o Raimundo, a gente tem muita gente que defende o setor. O Ricardo, que provoca todo dia para que essa feira se torne cada vez mais sensacional. Tem matérias, tem ali o Ricardo em Maio, a gente tem a Peixe BR, a gente tem, além desse público que motiva e que provoca, a gente também os órgãos estaduais que cada vez estão preocupados em fazer com que tenha um produto que tenha CIF, tenha um produto que tenha regularização, tenha um produto que pode ser regulamentado no estado para que ele possa chegar até a peixaria do Hermes, até a peixaria da Manu. Então, assim, cada dia que passa, esse segmento cresce. Eu tenho certeza disso porque eu acompanho. Eu não sou peixeira, eu não sou agrônoma, eu sou gestora de projetos de uma instituição que provoca o desenvolvimento desse setor, seja ele na região norte, seja ele na região sul, seja ele na região centro-oeste, seja ele na região sudeste ou sul. A gente tem coisas diferenciadas para mostrar. São eventos como esse que se consagram a cada dia mais, é que o SEBRAE é uma instituição que provoca para que esses eventos se tornem cada vez maiores. Para quê? Para que vocês possam vir conhecer novidade, para que vocês possam vir aprender com quem está aqui. E se não for atrás de informação, a informação não vai até você sozinho. Você tem que provocar para que ela chegue até você. Tá? A gente tem hoje, assim, as universidades, os institutos federais, a gente tem cada vez mais jovens sendo provocados para que este segmento se torne um frango, um suíno, uma carne bovina. Então, assim, daqui a uns dias a gente vai dizer assim, não, você vai ter mais peixe para consumir do que o suíno, o frango ali na sua mesa, ali no dia a dia.
Então, assim, Manu, deixa para a gente seu último recado, para a gente poder fechar aqui realmente o dia de hoje. E o Hermes também. Vamos começar pelo Hermes e vamos deixar a Manu falar no final. Pessoal, vocês podem consumir peixe, que é muito bom, tá? Principalmente na minha peixaria, tá? Pescados Hermes, Rua das Figueiras, 2231, Santo André, ABC. E qualquer coisa que vocês precisar, nós fazemos delivery. E temos aqui na Lorena também. E qualquer dúvida, principalmente no preparar, no fazer, é só nos comunicar que a gente está aí para ajudar vocês, ok? Manu, deixa aí seu recadinho para a gente. Certo. Então, a dica é nunca desistir, persistir, buscar muita informação. O setor ele é realmente muito rico, assim, tem muita informação de qualidade. Tem que ter essa veia de pesquisar, para poder passar uma informação de qualidade, honestidade, não vender gato por lebre, por favor. Panga é panga, linguado é linguado. Isso é um diferencial enorme. Parece que não, mas honestidade é obrigação, mas hoje em dia se tornou um diferencial nos pequenos negócios. Então, isso, qualidade, sempre vender aquilo que você vai consumir, nunca vender aquilo que você não consumiria. Isso eu aprendi e é o que eu faço. E não desistir, porque sempre vai ter BO, sempre vai ter aquela pessoa que não vai ficar satisfeita, mas eu faço questão de responder todas as reclamações da minha peixaria para mostrar a boa-fé da minha empresa, para mostrar que a gente está ali trabalhando, dedicando, é uma empresa familiar e que não menospreza o cliente. Erros acontecem porque são processos feitos por pessoas, mas aí a gente entende, melhora e segue, não pode abaixar a cabeça, tem que continuar. Me sigam, @Peixaria Divina Providência, @Peixaria Divina Providência. Quem quiser também, vou fazer um jabazinho, eu devo estar abrindo outra turma de marketing, né? Ensinando como vender o seu peixe, mas é claro que serve para todos os ramos. Eu faço uma imersão de um dia, agora eu estou vendo se serão 2 dias, ensinando como eu fiz para crescer e alavancar as minhas vendas através do Instagram, das redes sociais. Então, eu falo todas as estratégias que eu utilizo lá na minha peixaria para vender o meu peixe. É isso. Obrigada, Manu. Gente, parabéns aqui para eles, né? Porque eles merecem. Mas antes da gente sair, eu quero passar aqui para o nosso colega Ricardo, né? Que é um incentivador muito grande. Aí, Ricardo, você vai fazer uma pergunta? Não, eu vou cantar. Não, brincadeira. Gente, boa tarde. Desculpa chegar só agora. Principalmente devo desculpas a vocês dois e a você, Nilma. Eu queria dizer que eu tenho uma pergunta só, se for possível. Eu sei que a gente estourou um pouquinho do tempo, mas é uma pergunta simples que eu queria fazer para vocês antes de fazer o encerramento. A pergunta é a seguinte: qual é a importância do peixeiro, o profissional que fica atrás do balcão, filetando peixe, cortando peixe e conversando com o público? Fiquem à vontade para comentarem os dois, por favor. Eu sempre falo que o peixeiro é a estrela da peixaria, né? Ninguém compra se não limpar, né? Dificilmente a pessoa compra se não limpar. Então, o peixeiro é a grande estrela da peixaria. Eu falo que o peixeiro deve ser muito valorizado. Eu falo no Instagram, eu mostro sempre os meus peixeiros, eu falo os nomes deles, para que as pessoas cheguem na peixaria procurando eles. Porque as pessoas confiam mais neles do que na gente, porque eles acham que a gente é vendedor, e o peixeiro não. O peixeiro é aquele profissional que conhece o peixe. Eles perguntam qual é o que tem menos espinha, qual que serve para filé, e o peixeiro é o cara que limpa, e ele é realmente o cara. Eu falo lá na peixaria que eles são os meus xodós, porque senão a peixaria não iria vender nada, se não fosse eles. Hermes?
a importância da gente na loja, com o cliente, é tudo, porque se você não está lá, parece que você abandonou. E quando o cliente entra e vê que você vai dar atenção para ele, você é convicto, você explica, você dá o peixe baseado no paladar dele, é tudo. Então, no exato momento que ele é bem atendido por você, tá, é diferente, ele sai realizado com a receita, ele sai com a mercadoria, principalmente quando ele faz da maneira que você explicou. Deu certo? Então, eu acho que a sua função lá é muito importante. Muitas vezes a gente não está na loja, você deixa de conversar com certos fregueses, mas você vê que quando você está lá, ele vem, ele sente a tua falta. Ele precisa daquela conversa, daquela, sabe, daquele papinho de indicar a mercadoria. Então, geralmente, eu indico a mercadoria que eu gosto, não a que eu tenho, mas aquela mercadoria que eu fiz. Então, eu fiz esse peixe, eu comi dessa maneira, eu tomei um vinho assim. Aquilo ele fala, já saiu salivando. Então, isso você passa para ele uma confiança que às vezes ele vem indeciso. Eu queria um peixe, mas acho que eu vou pegar uma carne, mas eu vou parar na peixaria. Dessa maneira você conversa com ele, que eu garanto que da outra vez ele volta para a peixaria. O peixeiro é a estrela da vez na boutique ou na peixaria de peixe? Nilma, como é? O peixeiro é a estrela da vez? Porque eu estava desligada. O peixeiro é a estrela da vez, tanto na peixaria quanto numa boutique de peixe, gente. É preciso ter profissionais treinados para poder você estar ali atendendo o seu cliente. Não basta só você conhecer, saber, mas você precisa ter esse profissional bem treinado ali na linha de frente. Faz toda a diferença sim, Manu. Gente, obrigada aí vocês, tá? Foi um bate-papo muito legal aqui com eles, vale a pena. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai encerrar, então, a parte dos talks, mas eu queria agradecer e também estimular que todos procurem conteúdos sobre peixaria, sobre treinamento de peixeiros. O Sebrae tem bastante conteúdo, o Sebrae é nosso patrocinador, inclusive agradeço, Nilma, pelo apoio. Graças a vocês a gente conseguiu levantar isso aqui também, então é muito importante. Aproveitem esses conteúdos que foram criados para vocês e, por favor, visitem as duas peixarias. Eu estou devendo uma visita para a Manu, que eu já sei. Né, Manu? Vocês deram, inclusive, endereço, convidaram a pessoa para visitar, porque o que vocês têm não é qualquer peixaria. Meu Instagram, @Peixaria Divina Providência. Fica na Avenida Monsenhor Félix, 565, em Irajá, no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas, olha, eu posso te dizer que é a peixaria, viu? A minha é @pescadoshermes. Nossa peixaria fica na Rua das Figueiras, 2231, Santo André, ABC. Ela fica numa travessa da Rua Marina. Espero que vocês façam uma visita lá, vai ser muito bacana. Agora, o Hermes é muito humilde. Vocês têm que contar da nova loja também. Conta da nova loja. Desculpa. Eu que cheguei atrasado, né? Já comentei. Obrigado, Hermes. Eu sou doida para ir lá, seu Hermes, porque eu quero saber como você faz para aquela peixaria ser branca daquele jeito. É impecável. É Nossa, coisa da mas Miriam. eu lavo super. Eu lavo, tipo, o tempo inteiro, mas o camarão, ele deixa a bota dos peixeiros de laranja. Esse cara aqui é o limpador. Isso daqui ele gasta um tubo de 5 litros de cloro por dia, só para limpar a tábua, para ela ficar branca. Os demais, a Miriam toda hora passando, passa um pano aqui, passa um detergente aqui, passa um cloro aqui. É o dia inteiro. Eu juro, eu peguei pro Bruno, que é o construtor que faz as minhas obras, eu falei, Bruno, olha só, olha a peixaria desse cara. Eu tenho que ter a minha assim, branca assim. Aí, pelo amor de Deus, faz uma tecnologia aqui que o resíduo vai embora, sei lá, porque peixeiro... Aí o avental fica manchado. Cara, a sua peixaria é um exemplo. Não, a nossa mesmo, quem entra fala que não sente cheiro de peixe. Não sente, né? Bom, o Ricardo já conhece, né, Ricardo?
Aí você tá um para... Aquilo parece uma indústria. Quando você entra, você fala, meu Deus, espetacular, impecável. Gente, para realmente a gente encerrar, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os peixeiros do Brasil, viu? Viva!